Por que é tão difícil perdoar? O perdão habita no campo da moralidade, e nele perdoar os nossos ofensores é o que nos torna pessoas melhores. Mas na prática, o psiquismo não funciona assim. Há quem diga que perdoou apenas para ocupar uma posição de superioridade diante do ofensor. Há quem não perdoe porque precisa que o outro continue condenado pelo que fez. Há quem confunda perdão com esquecimento, outros com reconciliação, e há quem acredite que perdoar seja absolver uma injustiça. Mas a psicanálise lacaniana desloca completamente essa pergunta. Ela não pergunta se você deve ou não perdoar. Pergunta outra coisa: o que o seu não perdão faz por você? Qual é a função que essa ofensa ocupa na sua economia psíquica? O que mudaria na sua posição subjetiva se ela deixasse de organizar a sua história? É justamente a partir dessas perguntas que o perdão deixa de ser um problema moral e passa a ser um problema clínico, porque há ofensas que pertencem ao campo da quebra de expectativa, do desapontamento, da decepção. São feridas que existem onde antes existia um vínculo, onde havia um sonho, há agora uma traição, um abandono, um futuro interrompido, um acordo quebrado. Perdoar quem traiu minha expectativa de vida é aceitar que o outro pode viver bem sem mim, e isso para alguns é insuportável. Ver o ofensor bem pode ser vivido como uma nova ofensa. Afinal, por que preciso que o outro pague pela falta que ele revelou a mim? O sujeito não consegue sair da cena de ter sido traído, abandonado, evitado, humilhado, porque ali se articula algo da resposta à pergunta que nunca cessa: o que eu sou para esse outro? E silenciosamente ele tenta responder: talvez eu nunca tenha sido aquilo que imaginei. Muitos fantasiam que perdoar é inocentar o ofensor, mas nenhuma desculpa devolve o tempo perdido. Nenhuma reparação apaga o que aconteceu. É justamente essa impossibilidade que mantém tanta gente acorrentada. O perdão, nesse caso, consiste em abandonar a esperança de receber desse outro aquilo que ele jamais poderá entregar. Não é um gesto de bondade, é a renúncia a uma demanda que é impossível. Enquanto você esperar que o passado lhe devolva o que levou, continuará cobrando uma dívida que nunca poderá ser paga. Até aqui eu falei das ofensas produzidas no interior de um vínculo. Mas existe, porém, uma segunda categoria de ofensas. Diferente dessa primeira, ela não nasce da quebra de uma expectativa, mas da irrupção da violência. Aqui já não estamos diante de uma traição ou de uma decepção amorosa. Estamos diante do trauma. Essas violências pertencem à irrupção brutal do real. O trauma rasga o tecido da vida, é o indizível, aquilo para o qual não existe sentido nem justificativa possível. Por que então a vítima permanece acorrentada àquela cena? Não por uma escolha romântica pela dor, mas porque o trauma impõe uma repetição mortífera e certos significantes passam a organizar a experiência. E é em torno deles que o sujeito passa a ocupar uma determinada posição diante da própria história. A violência deixa de ser apenas um acontecimento e passa a exercer uma função na economia psíquica. Não porque o sujeito goze da violência, mas porque é na repetição dessa cena traumática que pode encontrar uma modalidade nova de gozo. A cena traumática deixa de pertencer apenas ao passado e passa a organizar sua relação com o desejo, com o grande outro e consigo mesmo. Assim, a maior vitória do agressor não é o que ele fez com você, mas
continuar sendo, anos depois, o significante que organiza o seu desejo. O sofrimento surge quando abandonar essa posição ameaça desmontar a fantasia que até então sustentava sua existência. Há feridas cuja função não é desaparecer, mas continuar sustentando uma posição subjetiva. A frase "eu sou assim porque fizeram isso comigo" revela que, em alguns casos, o sintoma continua produzindo um modo singular de gozo. E nesses casos, não se trata de perdoar o imperdoável, pois exigir o perdão de uma vítima de abuso, por exemplo, é submetê-la a uma nova violência. O trabalho analítico não inocenta o agressor, nem apaga o real da violência, pois isso é impossível. A verdadeira travessia é pela separação, o momento em que o sujeito deixa de responder dessa posição de ser o objeto do gozo do grande outro. E, ao perdoar o ofensor, o sujeito está realizando um trabalho importantíssimo, não para o ofensor, mas ao se desidentificar de uma dívida que ele mesmo criou para manter sua imagem coerente de vítima. É ele deixar de ser uma vítima para ter sido uma vítima e agora pode não mais continuar uma vítima. Quando a experiência do perdão é possível, não é o esquecimento, nem a absolvição moral do agressor. Ela consiste em deixar de sustentar essa posição subjetiva. O acontecimento traumático permanece irrecuperável, mas o sujeito não organiza a economia do desejo mais da mesma maneira. O real não desaparece. O que pode desaparecer é o lugar que ele ocupava na vida psíquica do sujeito. O perdão não muda o passado, não absorve o agressor e não apaga o trauma. O único lugar onde ele pode acontecer é na posição que o sujeito ocupa diante da própria falta. Enquanto o ofensor continuar decidindo quem é você, ele ainda vencerá todas as manhãs em que você acordar.